Quero dar uma aula aqui para vocês de alguns insights que é bem bacana, que eu tive hoje quando eu estava tomando banho. Falei, cara, eu tenho que trazer isso como aula pro pessoal. Primeiro, gente, principalmente nós mulheres, costumamos ter muitos insights quando tomamos banhos, principalmente quando a gente lava o cabelo, que é essa forma de lavar, né, o nosso campo mental também. Então, o banho, eu não sei vocês, mas é um local que eu sempre tenho muitas ideias, justamente porque a água tem essa energia de deixar fluir, né, de limpeza, claro, né, mas de fluir. Então, nos apoia muito a ter muitos insights. E qual que é o insight que eu quero trazer aqui para vocês? Quantas vezes a gente começou a fazer algo que era relativamente mais fácil do que aquilo que a gente fazia antes, e aí, em algum determinado momento, as coisas começam a ir para trás. Tudo bem, a gente sabe que o ir para trás, às vezes, tem sim energias externas que podem sim nos afetar, mas o ponto é, internamente, como que eu lido com isso, ou quais são as coisas que eu tenho internamente que estão me travando. Eu vou dar um exemplo da minha própria vida, porque foi justamente esse exemplo que eu lembrei durante o banho, e eu pensei, acho que essa aqui vai ser um bom exemplo para trazer para a turma. Então, assim, quando eu trabalhava com estética, eu trabalhava muito, né, e eu tinha pouco lucro no meu trabalho, e eu tinha algumas coisas que hoje não fazem mais sentido para mim fazer, né. Então, exemplo, eu levantava muitas vezes super cedo, então eu não atendia na cidade onde eu moro, né, sempre atendi fora, foi um período muito pequeno, assim, que eu atendi na cidade onde eu morava, né. Então eu sempre atendi fora, então eu tinha que viajar muitos quilômetros, uma média de 200 quilômetros para poder atender. Então eu fazia 200 quilômetros, eu ia, ficava geralmente na casa dos meus pais, enfim, né, e teve uma época que eu ficava lá na casa deles, eles não moravam lá, mas ficava lá, né, então eu tinha que chegar, tinha que limpar a casa, tinha que dar uma organizada, né. Eu não tinha nada para comer, então eu tinha que, lembrar e levar coisas para mim comer, porque muitas vezes eu terminava de atender muito tarde, chegava em casa muito tarde, né, então eu tinha que ter sempre alguma coisa ali. E o que acontecia, gente? Exemplo, quando eu voltava, geralmente eu viajava na segunda e voltava na quinta para casa, ou algo nesse sentido, ou na quarta, dependendo, né? E ia uma semana sim, uma não. Então eu viajava, levantava super cedo de manhã, eu atendia, às vezes até 10 horas da noite, aí eu carregava tudo no carro, todos os equipamentos e etc. E vinha, por exemplo, de Palma-Sola para casa, né? Então isso dava mais quase 3 horas de viagem, 2 horas e pouco de viagem. Muitas vezes, gente, inúmeras vezes eu vim e no inverno, assim, a estrada era péssima, né, quem conhece esse trajeto sabe, tinha muito buraco. Então, muitas vezes peguei chuva, neblina, cerração, enfim, de tudo um pouco que eu enfrentei nessas BRs aí, viajando. Hoje, pra mim, não faz mais sentido isso. Então, isso para mim era o meu difícil, sabe? E muitas vezes eu fazia 200 quilômetros e eu chegava nas cidades e muitas pessoas desmarcavam de última hora ou simplesmente não apareciam, então eu ficava literalmente puta da vida. Me desculpa o palavrão, mas era isso que eu ficava. E às vezes assim, não era um cliente que desmarcava. Às vezes eu tinha 16 clientes num dia e 10 desmarcavam de última hora. Então eu acabava não tendo lucro naquela viagem. Isso aconteceu inúmeras vezes, sem contar outras coisas, de estourar pneu, pegar multa, enfim, todos aqueles desafios que a gente tem, bater carro, né? Todos os desafios que a gente tem quando a gente está na estrada. Hoje, trabalhando com terapia, eu trabalho muito mais horas do que eu trabalhava quando eu atendia com estética, no sentido de semana, de mês, enfim, né? Eh, eu trabalho de casa, então para mim é muito mais fácil. Só que olha só, gente, como que é relativo esse mais fácil. Porque trabalhar de casa, primeiro, não é para todo mundo. Eu precisei desenvolver a capacidade de não me distrair. Porque quando a gente trabalha em casa, tu tá aqui trabalhando, dali a pouco tu vai lá e tu vai na cozinha e aí tu se distrai. E daqui a pouco tu vai lá e coloca uma roupa para bater e aí tu se distrai. Enfim, tu vai muitas vezes perdendo tempo ali ao longo do teu dia e vai sendo pouco efetiva com o tempo que você tem. Então eu precisei desenvolver essa capacidade de ser efetiva no tempo que eu tenho. Enfim, e outros desafios que a gente tem de trabalhar em casa, quando tem alguém em casa, enfim, que acaba atrapalhando um pouco da rotina de quando a gente está trabalhando, né? Tanto que final de ano, por exemplo, eu não atendo porque as pessoas estão todo mundo em casa aqui, né? Então fica difícil para mim atender. Só que o meu difícil de hoje, ele é diferente do meu difícil de 5, 6 anos atrás, né?
Exemplo, uma outra coisa assim que é muito diferente na época que eu trabalhei com meu pai, puxava leite, né? Então, eu saía de madrugada, levantava 3 horas da manhã, voltava meio-dia para casa, de tarde ia para um escritório, que eu trabalhava em escritório, à noite ainda ia para a escola, né? E aí isso era embaixo de chuva, embaixo de temporal. Eu lembro de uma vez que teve um tornado e a gente saiu para ir trabalhar. Então, gente, eram outros tipos de difíceis que eu vivia. Hoje, às vezes, tá, eu tô no conforto da minha casa, mas o desafio da gente trabalhar em casa é que, às vezes, no sábado, eu falo, vou só ajeitar uma coisa. Quando eu vejo, eu passei a tarde toda aqui trabalhando. No domingo, o meu marido vai um pouco ali na minha sogra, quando eu vejo, eu passei a tarde toda trabalhando. Então, eu tenho que me policiar, porque para mim, estar em casa representa trabalhar, né? Então, assim, mudaram os difíceis e hoje esses difíceis que eu enfrento, eles são muito mais fáceis comparado aos difíceis que eu vivi lá atrás. E aí, por que que eu contei a minha história aqui pra vocês, né? Porque que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com algo que pra gente, comparado com o que a gente fazia antes, é mais fácil, no caso, pra mim é mais cômodo. Então, assim, eu trabalho mais, eu tenho que ficar me cuidando pra não ficar trabalhando o tempo todo, né? Eu tive que, por exemplo, pegar mais um aparelho de celular para eu separar o meu celular pessoal do celular da empresa, porque é 2, 3, 4 horas da manhã, tem vezes, pessoas às vezes que nem me conhecem, que me mandam 50 mensagens no WhatsApp. Imaginou? Você não deixa o celular aqui no escritório sem mexer, ia me deixar louca, né? Enfim, então assim, eu precisei ir organizando a minha rotina. E o ponto aqui que eu quero trazer, que é essa aqui é a chave da questão. Quando a gente começa a fazer algo mais relativamente mais fácil, para mim hoje é mais fácil. Embora eu trabalhe a mesma quantidade de horas às vezes, em algumas coisas é muito mais desafiante de lidar e trabalhar do que quando era com estética, enfim, são desafios diferentes, mas eu não preciso fazer todo aquele esforço que eu fazia lá atrás, aquele sacrifício que eu fazia lá atrás. Se um cliente desmarcar, para mim, hoje eu estou em casa, eu posso criar um conteúdo, posso fazer outras coisas, que na época de estética, por exemplo, eu não conseguia. Então, esse mais fácil para mim muitas vezes me sabotou, porque na minha cabeça estava assim: nossa, eu tô fazendo muito mais dinheiro do que quando eu trabalhava com estética. Nossa, enquanto eu tô em casa, as pessoas da minha família ou as pessoas que eu amo estão na estrada para ir trabalhar, para eles é muito mais difícil. Nossa, enquanto eu consigo fazer os meus horários, por mais que às vezes trabalhe sábado e domingo, né, ali na parte mais burocrática, óbvio, eu não atendo final de semana, mas na parte mais burocrática, né? Às vezes as pessoas que são próximas a mim estão de madrugada trabalhando, virando a noite. Então isso muitas vezes me sabotou. E eu usei a minha história justamente para que você possa identificar na tua vida quais são as autossabotagens que você está vivendo só porque hoje está mais fácil. Ou, mesmo que hoje não esteja mais fácil, para quando estiver mais fácil, você possa olhar para isso e dizer: tá tudo bem, eu construí a vida que eu queria. Essa é a forma que para mim hoje é mais leve de trabalhar e eu mereço prosperar com mais leveza, com mais facilidade. Eu não preciso me sabotar. Porque quando a gente rompe esses padrões de sair do sacrifício para trabalhar, a gente automaticamente vai buscar outras coisas para dificultar. Ou muitas vezes a gente vai se sabotar, sempre acontecendo alguma coisa externa para que o dinheiro soma, para que a prosperidade desapareça, enfim. Por quê? Porque imagina, para mim está sendo muito fácil agora. Como se fácil fosse sinônimo de não ser merecido. Então, prestem bastante atenção na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, aonde está os fáceis de hoje, que já foram difíceis lá atrás, ou que quando você olha ao seu redor, você vê pessoas da tua família ou pessoas que você ama e que pratica mais fácil, relativamente mais fácil, né? E que para eles talvez não esteja tanto, só que é entender que eu construí isso, eu paguei um preço para isso, né? Então existe toda uma parte por trás porque aqui a gente está falando só sobre o topo do iceberg, existe todo um pedaço por baixo disso que foi construído para eu chegar nesse topo da montanha, vamos assim usar, né? Não que seja a chegada, digamos assim, eu digo que é sempre uma jornada, né? Eu acho que a gente nunca chega lá, mas essa subida da montanha, eu construí esse espaço de estar nessa subida da montanha. Então, sim, eu mereço estar aqui. E às vezes a gente vai ter que falar isso pra gente por muitos e muitos anos na nossa vida, de se sentir merecedor.
porque a gente sempre vai encontrar um jeitinho de querer retroceder como se a gente não merecesse. Então, muito cuidado com esses pontos aqui, tá bem?